Só pra vocês saberem, 99% dos meus seguidores são cristãos. Eu não tenho aqui por que aqui diminuir o cristianismo. Qual é a Ao contrário. Então a minha pergunta que eu nunca entendo é assim: o amor no cristianismo, né, ele é muito trazido como a morte de Cristo pelos nossos pecados. E é algo que eu já perguntei para alguns padres e pastores e nunca me responderam de uma forma simples, não de uma forma complexa, de uma forma simples. Quer dizer o seguinte: beleza, ele morreu na cruz, seja lá quem matou ele morreu na cruz pelos nossos pecados. O meu bisavô morreu no campo de concentração também pelos nossos pecados, e o Rebbe de Lubavitch também, e milhões de judeus durante a história do judaísmo também morreram e sofreram de formas muito piores do que a cruz pelos nossos pecados. Então, a minha pergunta é: o que isso torna relevante, significante para um ser humano no século XXI, no seu comportamento? Porque eu acho que gera o contrário, que é um vitimismo, que é um amor, desculpa falar polêmica. Qual é a pergunta? Essa é a pergunta. Quase socialista, que é um amor vitimista. E esse é o ponto que eu acho que amor no judaísmo, como é trazido no Velho Testamento, é quase o contrário do amor do Novo Testamento. Bom, porque o amor, você entendeu a minha pergunta? Porque o amor do Novo Testamento é um amor de coitadinho, e por isso levou a séculos de pessoas achando que sofrer leva a Deus. Enquanto o judaísmo sempre pregou um amor, que você sabe muito bem de Abraão, Isaac e Jacó, que era um amor do sucesso. Seja um ser humano foda e ame a Deus. Mas qual é a pergunta? Essa é a pergunta e ele entendeu. Os rabinos, só uma dúvida honesta. Os rabinos, é tranquilo falar palavrão assim? Só uma dúvida honesta. Não é tranquilo. Sim, tudo bem. Não é tranquilo. Então, vamos lá. Eu sou politicamente incorreto. Então, vamos lá, vem comigo. O cerne do judaísmo na Bíblia é o sacrifício. Certo. Sempre. Sempre. O sacrifício, o sangue do cordeiro, ele é a base do relacionamento entre os judeus e Deus. Porque sem o sangue não tem perdão. E sem perdão só é culpado, e a Bíblia diz que o pecado nosso faz divisão entre nós e Deus. Então, à vontade, na sua fala você diz. Você vai replicar. Quem diz que o nosso pecado faz divisão entre nós e Deus é Isaías. Vai pegando aí, depois você rebata Isaías. Agora veja, o centro da religião judaica no Antigo Testamento era o sacrifício. Durante a diáspora, esse centro foi alterando-se. Se criaram vários... Não haver o templo, certo? Isso. Sem templo, não tem... enfim, um monte de coisas fica desconexa sem o templo, sem a Arca da Aliança e tudo mais. Jesus Cristo, ele é o Cordeiro perfeito. Então, tudo aquilo... Bom, porque Isaías 53 nós entendemos... Não porque está escrito, porque na sua opinião ele era o Cordeiro perfeito. Bom, primeiro porque o João Batista, que tinha linhagem de sumo sacerdote, e uma das questões que o sumo sacerdote era responsável era para apontar qual era o cordeiro que morria pelo pecado do povo. E o João Batista diz: esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, acrescentando, ele é o Cordeiro perfeito porque ele não tinha pecados. Exato. Então, por exemplo... Moisés quis morrer. O que isso importa para a menina do Colégio Bandeirantes de 2025? Não é assim que funciona. Não, porque essa era a pergunta. Mas assim não funciona. Tá bom. Assim não vai funcionar. Mas eu respondo o que importa para a menina. Vamos lá. Eu quero saber. A Bíblia diz... Mas eu não estou interrompendo por A Bíblia diz no Novo Testamento que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Como o centro do judaísmo era o sacrifício, o sangue, porque sem o sangue não há expiação. Por exemplo, vocês têm 10 regras principais e 603 que gravitam em torno dela. Vocês conseguem viver sem quebrar as 10 principais? Conseguimos. Então você nunca desejou outra mulher. Não, é que se você lê nos comentários... Não, entendi a sua pergunta. Então, eu vou ser direto na pergunta. Você consegue viver sem quebrar os 10 mandamentos? Eu acho que os 10 mandamentos, sim, e os 613 não. Entendeu? Porque quando você lê nos comentaristas do Talmud, não cobiçarás, não é simplesmente não pensar em outra mulher, entendeu? Quer dizer, se você pensar, você controlar esse pensamento, você vai estar cumprindo o mandamento. Não tô querendo. Eu quero dizer, mas continue o teu raciocínio. Então, digamos que sim ou que não. Então vamos lá. Obviamente, nenhum ser humano sai ileso dos 613 mitzvot. Isso, somos pecadores. Exatamente. Exato. Ninguém consegue
ser salvo, porque diz assim, eu sou bom, tá aí, ó, puxa minha ficha. Concordo. E eu nunca errei em nada. Não dá. Não dá. Logo, essa pessoa, ela precisa do sacrifício para estar diante de Deus. E o que o que é o sacrifício? É um cordeiro. Era um cordeiro que morria pelo pecado das pessoas. Mas hoje em dia, o que seria? Para a menina do Bandeirantes. Na teologia cristã, nós enxergamos que Jesus Cristo, depois que o João Batista aponta ele como sumo sacerdote, vai dizer, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que ele, por ser sem pecado, por ser um cordeiro completo, sem defeito, completo, exatamente, ele morre pelo pecado da humanidade. E todas aquelas... Calma, você já vai falar, você já vai falar. E todas aquelas figuras que gravitam em torno da ideia do sacrifício se cumpre plenamente na pessoa de Jesus Cristo. Então nós cristãos... A minha pergunta é a prática, nós cristãos a menina cremos, do Bandeirantes que escuta isso, ela fala assim, que legal, Jesus que era perfeito morreu pelos meus pecados e agora eu posso fazer dancinha do TikTok com cruz aqui pendurada, que é 99%, você sabe, Vilela, que é 99%, porque Jesus era tão gente boa que ele morreu por nós. O que isso levou ao melhoramento do ser humano, entendeu? A moralidade do povo cristão não é o padrão. Assim como a moralidade do povo judeu também não é uma questão. Eu conheço Israel provavelmente mais do que todo mundo que está aqui dentro. Eu já estive lá mais de 70 vezes. Eu sei como é Israel de verdade. Eu conheço o pessoal. Concordo, mas a pergunta é na ideia. Só que... Como essa ideia melhora, entendeu? Então, é que assim, que esse problema que você está trazendo também joga contra você. Também, o que existem de judeus imorais, produzindo conteúdos imorais, falando imoralidades e celebrando a Páscoa, isso não está no gibi. Então, se você concorda, então tira o argumento. Não, você entendeu. Volta o meu argumento. O meu argumento é o seguinte: nós cristãos cremos que Jesus Cristo é o Cordeiro que morreu pelo pecado da humanidade. Se a humanidade, se o irmão lá está fazendo dancinha do TikTok com a crucifixo, é um problema mas dele, a minha não meu. Não foi para atacar. Deixa eu tentar explicar, por isso é pontual. Deixa eu dizer o que que tá legal o papo, porque ele entendeu. Não, é só para senão a gente vai perder todo o ponto, mas só para você entender. A minha pergunta era, eu tô bem calmo. A minha pergunta, não, só um minuto. Você sabe o que é que a menina ganha entregando a vida dela para Jesus? Ela ganha a vida eterna. É uma palhaçada igual do muçulmano do Hamas que se mata, explode o ônibus para ganhar a vida eterna. Não, igual. Não, aí você fez um... Não nos compare ao Hamas. É igual a ideologia. Preste atenção. Não nos compare ao Hamas. É a ideia. Eu não estou comparando. É um salto que você fez. Por isso não sabe argumentar. Não ofenda. Eu sei argumentar, acho que é melhor que tudo aqui. Não ofenda. César, você entendeu o que eu tava falando? Não, mas assim... Eu estava num caminho muito inteligente com o César até você trazer essa informação. Mas deixa eu continuar. A minha pergunta é, eu concordo, eu não estou aqui com arrogância nenhuma, eu acho que você está entendendo muito bem. Pelo menos alguém. Que eu concordo, no povo judeu, você tem tantas pessoas imorais como morais, como qualquer lugar, porque temos livre-arbítrio, graças a Deus. A gente estava discutindo a ideia. A minha pergunta para você é que no judaísmo hoje em dia, as ideias que levam a uma pessoa a ter moralidade e comportamento bom não tem nada a ver com alguém que morreu na cruz. Então a minha pergunta era sobre a ideologia cristã, como essa ideia de falar que alguém morreu pelos nossos pecados e por isso já nos perdoou tudo pela graça divina, que eu sim estudei o assunto, ela levaria a um comportamento... Eu não estou falando daquela menina específica. E quando eu comparei, para deixar claro para os nossos ouvintes, já que todo mundo hoje em dia é dos cortes e é do mimimi e é das chatices de hoje, eu vou deixar bem claro. Eu quis dizer o seguinte... Cada um tem sua crença desde nascença. Eu tenho a minha, o Micha tem a dele, vocês têm. E o Hamas, vocês vão entender o que eu quis dizer. Eles cresceram desde pequenininho na escola. Eu não estou falando agora... Eu estou falando como judeu, que poderia falar o contrário disso. Mas eles foram educados acreditando que o Deus deles, Alá, gostaria que eles matassem
por exemplo. Mas os judeus. cristãos não tem nada a ver com isso. Não, mas deixa eu terminar, você vai entender. Jamais Você não é deixou violência terminar. contra o Mas você não homem, deixou contra o terminar. Mas próprio 2000 anos vocês fizeram isso, então tenha humildade de reconhecer, porque se a pessoa nega a história, não tem nem papo. Os cristãos fizeram a mesma coisa que o Hamas faz hoje em dia, numa coisa que chamava Cruzadas, Inquisição. Você não estuda história. E você tem que saber, igual o Papa anterior pediu desculpa pro povo judeu por ter feito essa palhaçada. É verdade? Mas vai virar uma bagunça. Deixa eles terminar, vocês vão ter. Não, mas eu deixei, que eu tava conversando com o César sobre uma coisa muito, você muito quer abrir importante. você abriu um outro Não, mas eu não assunto quis agora. abrir. Ele não Eu aceitou não a quis. resposta que é a eternidade que a moça vai conseguir. Isso que eu quis Aí falar. você me chamou de Hamas. Não chamei de Porque Então você eu não, quero, por porque isso eu quis você não explicar. aceitou essa resposta. Por que eu quis explicar? O Hamas é violência contra o próprio homem, é violência contra o próprio Deus. Eu sei. Hamas está lá em Gênesis, Mas- Noé, quando diz. Então tem que ter muito cuidado Tá, com o que se desculpa que eu fala. falei então a palavra Então, Hamas. veja Então bem. vão me corrigir. Não, isso é uma agressividade Não muito é, grande. sabe por quê? Não é você zero- dizer que a gente é igual ao zero- Hamas. não falei que Outra você- coisa, nada das atrocidades que você Eu falei a ideia. você eu falei a atribui ideia. para Jesus Cristo, eu falei para a vida dele. Isso, eu acho que Jesus era o máximo. Eu Então acho que o nome é cristianismo. Isso. Então O não Jesus- julgue uma visão de mundo pelo desvio que se faz dela. Mas aí você mistura 10 então ações é ao mesmo muito tempo. importante. Um nós de termos cada vez. bastante Um de cuidado cada com o que vez. se Senão não diz dá. aqui. Eu tava Então, falando mas é a que- vez deles. Não, mas tava com César. Não é Não, deles. eu tava- Não, eles distribuem como eles quiserem. eu Rabino, entendi. o senhor é o, Dudu, é o eu moderador. preciso passar pra eles. Eu sei, mas aí eu falei do Hamas, eu preciso explicar porque eu falei do Dudu, Hamas. Dudu, Tá você bom. quer fazer o programa? Não. Eu passo a palavra pra você. Eu fico quieto. Eu posso controlar? Eu sei que você também é cristão, mas quando eu comparei. Mas Não, mas é uma coisa muito grave Vocês que depois vão- vai causar corte Mas você disso vai ter aqui. 3 minutos depois pra Eu falar. posso falar só desse ponto do Hamas? Não. Tá bom. É da vez dele. Volta aqui, Por favor. Tassos. Você vai ter Respeitarei. 3 minutos, por favor. Conclui. Eu quero É que repudiar. tava indo tão bem. Eu quero repudiar com toda a minha veemência. Você Eu- parece o deixa Lula eu falando. falar. Não deu mais outra agressão. O senhor vai me agredir quantas Calma, vezes? vai. Seguir, Não, vamos Ô, seguir. ô, Vamos Mira, seguir. isso é um exemplo de Ele sabe rabino. que é, ele sabe. Porque Isso você é um tá com exemplo papo de de rabino. mimimi. Ele falou até se cuida com os caras que vão vir hoje à noite, ele não sabia por quê. Vamos seguir. Porque o mimimi do politicamente correto, que parece quase um socialismo, isso não é o cristianismo Você conhece verdadeiro. a minha produção Eu contra o estava falando. comunismo? Não, fala o que você Você conhece a fala, minha importa produção como se contra o comporta. socialismo? Eu quero falar que o César estava numa uma pergunta muito importante, que Você era a vai menina falar do novamente? Bandeirantes, Dudu. que ela não está Você conseguindo não levar tem valores condição. de Jesus na vida dela. Dudu. Ele me respondeu, ela vai ter a vida eterna. Ok, E eu Dudu, falei que Tassos, Só um minuto. Dudu, que você- o Hamas também acha Você isso. sabe que você tá sendo inconveniente agora. É. Porque a vez dele eu pedi 2 vezes. Tá bom, mas ele tá me Por ofendendo. favor. Não, ele tá tentando falar. Ofendendo? Depois vocês vão ter 3 minutos. Termina eu aí, não vou Tassos, deixar eles termina aí, interromperem Tassos. também. Ficarei quieto. Vamos lá. Sem problema nenhum. Eu não queria nem dizer isso, mas vou ter que perguntar o que é que o senhor está bebendo aí. Não.